Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Você já deve ter notado que os capítulos, dos profetas maiores, eles são maiores, Então, nós vamos ver que nem todos os dias nós vamos conseguir fazer nossa leitura de capítulo a capítulo, Mas eu quero te incentivar a ler todo o texto bíblico, Toda a sequência de versículo daquele dia, para que você possa ter, uma leitura completa da palavra de Deus. No capítulo 4, nós vamos ver nessa versão transformadora, ela vai trazer um pouco mais a realidade pós-guerra, isso mesmo, Muitos jovens hebreus, eles caíram, diante do exército da Síria, que veio sobre o povo. E aí nós vamos ver que faltou homem no mercado. É esta realidade que nós vamos ver no capítulo 4. Olha que triste. Naquele dia restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só e dirão: deixe-me que todas nós casemos com você. Providenciaremos nossa comida, nossa roupa, só queremos o seu sobrenome, para que não zombem de nós. Então era muito importante para aquela época a mulher ela ter um sobrenome, em outras versões fala, para que não seja tirado de nós o opróbrio, a vergonha, Então, o sobrenome do marido era questão de honra nesta época. Então, é essa proposta que as mulheres faziam aos homens daquela época, tamanha escassez que se tinha de homens por conta de que muitos morreram na guerra. Olha só, mas sempre que nós vemos uma triste notícia ou uma circunstância muito difícil no texto, do profeta Isaías, também nós vamos ver isso em outros profetas, logo vem uma palavra de restauração, e é isso que vem em seguida. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviveram em Israel. Todos que restaram em Sião serão um povo santo, aquele que permanecer em Jerusalém, que estiverem registrado entre os vivos, O Senhor lavará a imundícia da bela Sião e removerá de Jerusalém a mancha de sangue, com um sopro quente de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte de Sião, e todos os que se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem, e à noite a fumaça e o fogo ardente que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia e o esconderijo contra a tempestade e chuvas, Então você está vendo um cuidado especial, semelhante a isso Deus fez na travessia do deserto, depois que o povo saiu do Egito, Eles experimentaram o cuidado, a provisão, Durante o dia a nuvem que cobria, protegendo o povo do sol caustigante que tinha no deserto, e durante a noite a coluna de fogo, não só trazendo luminosidade, porque muitas vezes o povo continuava a sua caminhada também durante a noite, mas também trazendo o calor e a proteção necessária na noite fria do deserto. E aí o capítulo 5 nós vamos ver cântico sobre vinhedo do Senhor. Agora cantarei ao meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele
aterrou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, cobriu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então você consegue fechar os olhos e imaginar todo esse cuidado que esse Senhor teve com esse vinhedo? Olha só. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo produziu somente uvas amargas. Então imagina a decepção desse senhor, que cuidou, fez de tudo, arou a terra, né? Cuidou para que viesse bons frutos. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderá ter feito pelo meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhe digo o que farei com o meu vinhedo: removerei suas cercas e deixarei que seja destruído? Derrubarei os seus muros e deixarei que seja pisoteado? Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ele. Então aí nós vemos aqui, né, o tratamento, aquilo que ele vai liberar sobre as uvas que não foram conforme a expectativa e o cuidado que ele teve, né? E aí ele fala: não darei ordem às nuvens para que não derrame chuva. Então chuva é bênção de Deus. A nação de Israel, aí ele vai trazer a aplicação prática dessa história que ele contou do Senhor e o cuidado que ele teve com a sua vinha e a decepção que ele teve. Olha só a aplicação. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. A culpa e o julgamento de Judá. Que aflição espera vocês? Que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra? Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene: muitas casas ficarão desertas, até as mais belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho, e 10 cestos grandes de semente só produzirá 1 cesto de cereal. Por que será isso? Isso é decorrência da maldição. Não há bênção de Deus. Quando não há bênção, não há fertilidade, não há multiplicação, né? Então nós vamos ver aqui um tempo e uma terra que não terá a bênção de Deus, né? A expectativa de Deus foi frustrada em relação à situação de Israel e de Judá, né? Por conta disso, aquilo que Deus tinha dito: se me cumprires com os meus mandamentos, se fizeres conforme aquilo que eu determinei, haverá bênção sobre a tua casa, sobre o teu gado, sobre a tua plantação. Mas se não me obedeceres, se afastarem de mim, também a minha bênção não os alcançarão. Que aflição espera que se levante cedo pela manhã para começar a beber e passe a noite tomando vinho para ficar embriagados em festas? Sempre há vinho e belas músicas, liras de harpa, tamborim, flauta, mas nunca pensam no Senhor. Não se dão conta do que Ele faz. Como isso é real ainda nos dias de hoje, né? Quantos vivem a vida dissolutamente, sem lembrar de Deus? Por isso, meu povo irá para o exílio no lugar distante, pois não me conhece.
Os nobres morrerão de fome, a multidão morrerá de sede, a sepultura, saliva de ansiedade, com a boca aberta. Então ele está falando de um juízo que será executado sobre Judá, sobre Jerusalém, que é a Babilônia, né? Que está cada vez mais eminente a chegada desse tempo difícil do exílio babilônico. Humilhada será abatida e o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. Então aqui no capítulo 5 ele vai descrever a aflição que está por vir por conta da desobediência do povo, né? A aflição que espera e os arrasta. Está no versículo 18 do capítulo 5. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acende contra o seu povo, por isso ele levantou a mão para esmagá-lo. Ele enviará um sinal às nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra, eles virão correndo, não se cansarão, não tropeçarão, ninguém descansará, nem dormirá. Né? Então a gente está vendo essa profecia cada vez mais perto e Judá não se arrepende, Jerusalém não se arrepende, né? Ele fala que rugirão como leões, mais forte, né? E aí no versículo 6, a purificação e o chamado de Isaías. É lindo esse momento, que é o nosso último capítulo, né? O ano em que Uzias morreu, né? Nós sabemos que Isaías, né? Ele estava ali no meio, né? Ele era um nobre, então ele foi conselheiro do rei Uzias, né? E ele sentiu muito, então no ano que morreu o rei Uzias, ele teve essa experiência do capítulo 6, ele viu que estava assentado em um trono alto, a borda do manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 6 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, e diziam em voz alta um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então essa foi a visão, né? E aí ele falou que isso era tão intenso que as vozes sacudiam o templo, até mesmo nos seus alicerces. E quando ele viu aquilo, ele declarou: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas, de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um desses serafins voou até a direção de Isaías, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, tocou nos lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa trocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. E ele ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e a quem há de ir por nós, né? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor dá a Isaías a profecia que ele deve levar à cidade, a profecia que ele deve trazer ao povo, né? Então, não espere chegar no fundo do poço para clamar ao Senhor. Israel, aconteceu isso com Jerusalém, com Judá, com o povo de Deus, né? Então eles são um exemplo para mim e para você, estarmos atentos ao nosso caminhar aqui nessa terra. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.